É isso aí, gente. Vamos lá começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou pedir para você deixar aquele like. Vamos fazer uma atualização aqui bem rapidinho para você ficar ligado no dia de hoje que aconteceu com as atualizações rubro-negras. Após Luiz Miguel, Vitória encaminha empréstimo de Lauan. Vitória acertou o empréstimo, como eu disse, de Luiz Miguel ao Caxias até o fim da temporada. Diego Tarzia celebrou chegada ao Vitória e disse: é um grande passo na minha carreira. Há uma semana do fechamento da janela, veja o balanço do mercado do Vitória até agora. Vitória e Jacuipense, confira a data, horário da semifinal do Campeonato Baiano. Veja essa e outras notícias a partir de agora, aqui no canal do Michel Souza. É isso aí, gente. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Vitória e Jacuipense, jogo que vai definir o finalista do Campeonato Baiano de 2026. Vitória que venceu o Galícia por 3-0 do último domingo, dia 22, vai fechar agora ao fechar a primeira fase do Campeonato Baiano, vai pegar agora o Jacuipense. Vitória que ficou na segunda colocação, o Jacuipense que foi terceiro colocado geral neste domingo, dia 1º, às 17 horas, o jogo vai acontecer no Barradão pela semifinal da competição. Nessa temporada, as semifinais e final do Campeonato Baiano serão disputadas em partidas únicas, com o mando do melhor classificado, e o Vitória somou 16 pontos na primeira fase, enquanto a Jacuipense somou 13 pontos. A outra semifinal será disputada entre Sardinha e Juazeirense nesse sábado, dia 28, também às 17 horas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nossa. A Sardinha somou 23 pontos na primeira fase da competição, enquanto o Juazeirense somou 13 pontos. Em caso de empate no tempo regulamentar, as vagas na final do Campeonato Baiano serão decididas por disputa de pênaltis. As duas semifinais terão transmissão ao vivo da TVE, detentora dos direitos de exibição do Campeonato Baiano. Tá bom? Então, essa é o ambiente, né, o cenário para as finais do Campeonato Baiano. Jogos que foram adiados aí, como o próprio Vitória e Botafogo, que ia acontecer hoje, na quarta-feira, foi adiado por conta também de objetivos de clubes que estão disputando a pré-Libertadores. Então, a Conmebol achou melhor, né, preservar o regulamento das competições intercontinentais e também fazer com que essas datas fossem adiadas, que são nacionais, estaduais também. Então, o Vitória, que iria jogar hoje contra o Botafogo, a partida foi adiada, ainda sem definição, tá bom? Então, Vitória que pega o Jacuipense, jogo difícil no papel, não, mas dentro de campo, sim. Por quê? Porque é um jogo que é semifinal. Então, semifinal, todo mundo tem aquela garra, quer meter o pé na bola, né? Sabe como é? Então, o cara precisa encarar um jogo, apesar de ser um jogo, né, de um tamanho não tão grande quanto os jogos do Campeonato Brasileiro, mas precisa encarar como jogo também de importância, porque vai levar à final do título do Campeonato Baiano, e é um título que o Vitória precisa, na verdade, voltar a ganhar, né? A Vitória precisa voltar a ganhar o Campeonato Baiano, e é o que nós esperamos. Todo título é bem-vindo, então nós também queremos fazer jus da importância do título do Campeonato Baiano. Então, Vitória que está se preparando aí, inclusive no departamento médico do Vitória, alguns jogadores estão se preparando aí, né, para voltar. Inclusive, o boletim médico do Vitória do dia 22 falou sobre o Edu, o atleta que relatou sintomas gripais. No dia de ontem também, no dia de anteontem, ficou impossibilitado de jogar, impossibilitado de treinar, foi medicado, está em repouso. O atleta Luan Cândido, que mantém desconforto no joelho direito, segue em tratamento, está
aos cuidados médicos também. O Dudu tem um probleminha nas costas, chato, que está incomodando o Dudu. Treinou, chegou a treinar, mas também voltou a sentir as costas. Então, o atleta se queixou de uma dor na coluna depois de um trauma em um treino, está em tratamento pelo departamento médico e está à observação dos médicos do rubro-negro. O Natan Mendes, que o atleta também se queixou de um desconforto na posterior direita, segue em tratamento e, por enquanto, está fora. O Renato Kaiser foi analisado também que o atleta se encontra com uma carga elevada. Por isso, foi poupado desse jogo, treinou hoje pela manhã com os não relacionados, aquele chamado de CK, né? Que a gente sabe, ou muita gente não conhece dessa tecnologia nova dos jogadores de futebol em todo o mundo. Programação da semana do Vitória segue. Hoje tem apresentação e treino às 15 da tarde. Quinta-feira, amanhã, apresentação e treino também às 15 horas. Na sexta-feira tem apresentação e treino como elenco que vai disputar e está disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol às 15 da tarde. No sábado, apresentação e treino às 9 da manhã, porque no domingo tem jogo no Barradão. Vitória enfrenta o Jacuipense no Campeonato Baiano, o jogo que começa às 17 horas pela vaga na final. É um jogo de semifinal de Campeonato Baiano. Então, Vitória se preparando aí para poder enfrentar a Jacuipense. Gente, vamos falar agora de saída de jogadores. Eu queria começar, né, a falar. Eu vou colocar uma imagem aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre saída de jogadores. Tá? Você está vendo aí alguns estrangeiros que estão no elenco rubro-negro. Inclusive o Rubens Ismael está tratando, né, de uma cirurgia que fez, então está fora, está com um problema de LCA e se encontra fora do gramado. Então o Vitória está avaliando a saída do jogador Pablo para o Paysandu. O Vitória também mantém o Richelli e o Neres no elenco, tá? Como a gente já havia falado no começo da semana passada, quando começamos a fazer as lives aqui no YouTube, soubemos da informação e a gente falou aqui na nossa live pela noite sobre a permanência do Richelli e também do Neres no elenco. Vitória que está acertando também o empréstimo do Lauan ao Botafogo da Paraíba. Então, o Pablo está sendo negociado aí com o clube do Paysandu. O Luiz Miguel também foi liberado e vai reforçar o Caxias. O Vitória que retorna as conversas com o Anderson Pato, jogador que disputou o Campeonato Baiano, e o Vitória, na verdade, voltou a negociar a contratação desse jogador de 23 anos, tá? O presidente do Juazeirense, o Roberto Carlos, confirmou que as conversas estão avançadas e indicou que o principal impasse da negociação envolve a divisão dos direitos econômicos. Vitória está buscando ficar com 70%, enquanto o clube do interior pretende ceder 60%. O modelo discutido prevê o contrato até o fim de 2028, ainda a possibilidade de o Vitória adquirir percentual adicional dos direitos caso o jogador atue 20 vezes com a camisa rubro-negra. O Anderson Pato atua pelo lado esquerdo do ataque na primeira fase do Campeonato Baiano. Como eu disse, marcou 2 gols, deu 2 assistências em 9 partidas. Em 2026 foi eleito o melhor em campo nos confrontos contra a Bahia de Feira e Jequié. O atacante não passou por categoria de base, isso já é um mau sinal. Em 2025 disputou o campeonato intermunicipal pelo Simões Filho. Em 2024 atuou pelo Galícia na 2ª divisão do Campeonato Baiano. As conversas seguem em andamento, o avanço da negociação depende da definição sobre os percentuais econômicos. O Vitória está querendo aí 70%, enquanto o time do Juazeirense está querendo somente entregar aí 60% do jogador. Então é isso aí, você está vendo aí jogadores como Renzo Lopes, o Aitor Cantala Pedra, o Rubens Ismael, o Emanuel Martins e o Kiki Savério, jogadores que fazem parte da equipe rubro-negra. O Vitória que nesse ano
O Vitória fez contratações, o Vitória contratou alguns jogadores, o Vitória se movimentou dentro da montagem do elenco para a temporada de 2026, depois de confirmar a permanência no Campeonato Brasileiro. O Vitória ele começou a movimentação nos bastidores para trazer jogadores e também enxugar o elenco, né? O exemplo, Kaique Gonçalves, o volante que estava no Juventude, que assinou contrato até 2027, o Matheus Silva, lateral também do Cuiabá, que chegou em definitivo. O Richelli, o Vitória acertou um empréstimo de 1 ano com esse zagueiro, vai continuar na Toca do Leão. O Diogo Silva, que já foi, né? O Natan Mendes, que chegou por um empréstimo do Bragantino. O Emanuel Martínez, o meia argentino, que está no Vitória, já acertou o seu contrato com o Vitória. O Luan Cândido, o zagueiro que foi emprestado pelo Bragantino, já está regularizado, está passando por uns problemas no departamento médico, mas qualquer momento está voltando aí para integrar a equipe do Jair Ventura. O Pedro Henrique também, que está acertando algumas coisas também, física, né? A gente está bem mais magro, temos visto nos treinamentos, o jogador está bem mais magro, o Vitória que acertou aí com o ex-Benfica B. Né? O Marinho, que foi anunciado até o fim da temporada, também está ganhando minutagem para voltar ao time principal. O Diego Tarzia, argentino do Independiente, reforçou a equipe, inclusive foi apresentado ontem em uma coletiva. O Lucas Silva, atacante do Seul FC, chegou por empréstimo. E o Kaká, que chegou por um empréstimo do Corinthians. Estão negociando aí o Claudinho, o Zé Marcos e o Anderson Pato. O Claudinho está negociando aí para o Sport, junto com o Zé Marcos. O Anderson Pato está chegando aí sem custo para o Vitória. Estão aí o Oswaldo, que permanece até 2026, o Ramon, que estendeu o empréstimo com o Vitória, o Jamerson, que renovou por mais uma temporada, o Gabriel Baralhas. O Vitória acertou compra para manter o jogador que estava no clube por empréstimo. O Vitória anunciou a compra do atacante Eric também o Baralhas. Felipe Machado, o volante, renovou com o Vitória, foi emprestado ao Goiás. O Endel, volante da base, que ampliou o contrato até 2028. O Zé Breno, volante que estendeu o contrato até o fim de 2028. O Edenilson, zagueiro, que renovou até o fim de 2028 também. O Dudu Miraíma, que renovou o contrato até o fim de 2027 e foi emprestado ao São Bernardo. E aí tem alguns jogadores também que melou, né? Nesse vai e vem do Vitória. O Caio Marcelo, que estava com a negociação avançada, o zagueiro não veio para o Vitória. O Newton, que também estava com uma proposta de empréstimo que foi rejeitada, é um sonho do Vitória, né? O Vitória também fez uma sondagem pelo Lautaro Dias, né? O David, um atacante que ficou no Vasco após negociação com o Vitória. O Derek Lacerda, que o Vitória tentou trocar o PP pelo atacante, a negociação melou. O Lucas Braga também, o Fortaleza desistiu dessa contratação do jogador por problemas médicos, né? E aí saiu o Cáceres, o Carlinhos, o William Oliveira, o Hiller, o Rauter, que foi para a MLS, o João Pedro, o Leonardo, o Maicon Jesus, o PP, o Lucas Braga, o Thiago Couto, né? Que o Vitória soube que o Vitória ainda não desistiu do jogador. O Felipe Machado, que é jogador do Vitória, né? E foi emprestado ao Goiás. E o Rubens Rodrigues também, que teve uma rescisão. Diogo Silva, Luiz Miguel, Felipe Cardoso e Dudu Miraíma também deixaram a equipe rubro-negra. Então esse aí é mais ou menos o balanço desse vai e vem do mercado da bola do rubro-negro baiano, tá bom? Então, gente, a gente sabe que é muito difícil hoje. O Vitória que encaminhou esse acerto com o Anderson Pato, diz o diretor do Juazeirense, por 90%, né? O diretor executivo do Juazeirense, o Sérgio Fernandes, também tem uma informação que afirmou que a ida desse jogador ao Vitória já está encaminhada, tá? De acordo com o dirigente, foi 90% do processo já foi concluído. O que está acontecendo com o Pato é destino, que o diretor de futebol, o Sérgio Fernandes, falou para a gente. Eu vou falar aqui também, não é todo mundo que tem coragem de investir em um jogador
igual a esse jogador. Foi assim que ele falou, chamou o jogador de jogador raiz. Da fala do diretor vem do fato de que o atacante de 23 anos não fez categorias de base, se destacou do futebol amador na disputa do Intermunicipal em 2025 na equipe de Simões Filho. No scout técnico, aí aparece o período em que disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano em 2024 pelo Galícia. Como ele descreve o menino como ele é um menino bom, com a cabeça muito boa, e Deus queira que ele continue assim, cresça muito no futebol. Foi assim que afirmou o Fernandes. A informação de que o Vitória busca fechar a transferência sem custo e com contrato até o fim de 2028 com o jogador começou a ser ventilada na terça-feira, no dia de ontem. O Fernandes ainda revelou que o atacante recebeu sondagens de outros clubes, tanto da Série A quanto da Série B. Além do Vitória, outros 3 clubes da Série A demonstravam interesse, mas não foi agora. Dessa vez chegou Fortaleza, Ceará, Vila Nova, e ele só jogou profissionalmente por 2 clubes, em 2024 pelo Galícia e em 2026 pela Juazeirense. O número é pouco para chamar a atenção dos analistas de grandes clubes, então por isso que ficou todo mundo assustado. Mas o diretor de futebol Fernandes disse até que daqui a uns 6 meses com estrutura ele vai se tornar um jogador de alto nível. Pelo que a gente viu aí, né, desses tempos que o Vitória vem contratando jogadores do interior, não tem dado certo. Agora é esperar, torcer para que esse jogador dê certo aqui na equipe rubro-negra. Gente, então deu para fazer um balanço legal aí, 16 minutos de vídeo. É isso aí, gente. Vou pedir para você deixar o seu like aqui, deixa aquela moral, por favor. Ajuda a gente. Precisamos bater as metas do canal e precisamos realmente de você para que essas metas sejam batidas. Não esqueça, gente, todo dia nós temos vídeos e lives aqui. Live às 22h30 à noite e vídeo ao meio-dia, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.